A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. De fato, se não chove, a terra não produz. A chuva é apenas um dos 4 elementos da natureza envolvidos com a vida. E mesmo assim, a sua ausência é tão significante para a vida ou para a morte. E a gente sabe que pelo menos 65% da vida são constituídos de água. E como nós estamos nas terras emersas, fora dos oceanos, a vida aqui é de água doce. E a chuva é água doce, no estado líquido. A gente vê essa agricultura aqui praticada nessas terras, com a chuva de 2023, feijão macaçá e milho. Aí nós vamos andando aqui um pouquinho nesse feijão, que a gente vê que já tem mais de 80 dias de vida. Significa dizer que o solo esteve úmido, molhado, como se diz por aqui, durante esse período, para que a semente germinasse e a planta crescesse, para a gente ver que a produção é insignificante, a produção aqui de feijão. Além do feijoeiro não ter se desenvolvido no tamanho que é comum, desejável, a produção é insignificante, porque falta o quê? Um dos 4 elementos da natureza, que é o solo. A gente vê que é um terreno inclinado, e o que a gente vê aí já é o subsolo. Praticamente o solo desapareceu, porque essas terras vêm sendo mantidas nuas, sem vegetação por muito tempo. E a gente sabe que essa lavoura, que todo ano o homem planta, porque todo ano chove, ela não consegue proteger a terra das intempéries, no caso a luz solar, que é muito intensa, o vento. E o fato dela ter sido mantido nu na maior parte do tempo, porque durante pelo menos uns 8 meses do ano não tem nenhuma dessas plantas aqui que a gente está vendo, nem a lavoura do homem, nem as plantas nativas. E a terra fica nua. E quando bate a chuva, a primeira chuva do ano, a terra descoberta, a erosão pluvial vai arrastando todo esse material que é o solo, é a parte mais externa da terra, vai arrastando para as baixadas, para os açudes, soterrando os açudes. Mas a gente continua mostrando essa lavoura do homem. É uma tristeza que o homem, durante tantos anos que já produz nessa terra, não tenha notado que aqui falta alguma coisa para que ele possa produzir a sua lavoura. Falta o solo, que ele vai passando o arado do trator ou da capinadeira e vai arrastando, soltando, e a terra vai levando isso lá para baixo. Então é prejuízo. Então, se o feijão macaça, que é uma leguminosa, que depende de pouca água da chuva, está nessas condições, aí a gente vai ver o milho. O milho já amarelado, praticamente não saiu da copa, com a mesma idade do feijão, ou seja, foi plantado no mesmo tempo do feijão. E a gente já tem aqui pelo menos 100 dias de chão molhado. Não vamos dizer que é solo, porque o solo não existe. Como a gente sabe que a evaporação de água é 3,5 milímetros por dia, significa que durante esses 100 dias, para que esse chão permanecesse molhado, choveu aqui 350 milímetros. Ou seja, 350 litros de água por metro quadrado de chão. E o resultado é que a lavoura não vingou suficiente para que se possa dizer que aqui existe uma produção. Mas o mais incrível é que a gente caminha aqui, vendo esse
milho praticamente não sai da cova, o feijão praticamente não produz, e de repente nós chegamos nesse partido, nesse milharal aí muito verde, mais alto do que eu, que foi plantado na mesma época que esse outro aqui foi plantado. Então a gente vê a diferença de nível, vai crescendo a diferença de nível, de modo que quando chega nessa parte mais alta, o milharal é totalmente diferente, já pendoando, já botando as bonecas. Aí alguém poderia dizer, o que é que aconteceu aqui? Primeiro, não houve erosão aqui nessa parte onde nós estamos, nesse milharal, nessa terra. Não houve erosão. E nós podemos ainda, de acordo com a vivência aqui, a experiência, que aqui, durante alguns anos, era o curral do gado. Então, além de não ter sofrido erosão, e até deveria ter sofrido porque a parte é mais alta, além de não ter sofrido erosão, isso aqui tem adubação orgânica dos excrementos dos animais, do gado. E está aí o resultado. Então o homem deveria tomar isso aqui como lição. Na terra onde existe, vamos dizer assim, adubação orgânica, a planta com a mesma quantidade de chuva, no mesmo terreno, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, se reproduz extraordinariamente. A gente vê aqui o melancieiro, muito exuberante, verde. E nós podemos então, com conhecimento de causa, dizer: aqui teve adubação orgânica e não sofreu erosão. Dois elementos fundamentais para que o milharal e a abóbora aqui, o jerimum, tivesse essa exuberância toda, num pequeno pedaço que não dá 400 metros quadrados. A espiga de milho bastante vigorosa, já surgindo aí, que a gente chama de boneca. O pendão, a cor verde, exuberante, tudo extraordinariamente aqui concorreu para que a lavoura desse certo, com o mesmo volume de chuvas e plantada ao mesmo tempo de toda essa lavoura ao redor. E a gente vê que então aqui o desastre. A erosão aqui é extraordinária. Qualquer chuva aqui escorre água para a baixada, levando o solo. E ali o verde exuberante. São lições que qualquer pessoa racional que vive da agricultura deveria levar em conta. Está aí o resultado. Aí o homem chega aqui, talvez ele nem saiba por quê que aquele milharal plantado ali na frente, tão verde e tão bonito, grande, se desenvolvendo satisfatoriamente, enquanto que aqui ao redor o desastre, a lavoura que não dá futuro. E a gente vê que foi isso mesmo que aconteceu aqui. Então, é uma parte mais alta, que deveria estar sofrendo mais com erosão, mas não sofreu porque aqui existiu um curral de gado bovino, onde o homem botava o gado durante a noite, que era para poder de manhã fazer a ordenha, tirar o leite dos animais. Aqui está o machixe, muito verde. Então aqui existiu sim um curral de gado. E a adubação orgânica aqui de primeira qualidade, ou seja, com o estrume do animal e com urina. Não só as fezes, mas a urina concorreram para que essa lavoura fosse destacada aqui nessa exuberância. A gente viu lá mais na frente o milharal totalmente amarelado, não cresce, porque não existia adubação orgânica e o solo ali desapareceu com a erosão que é extraordinária aqui todos os anos quando chove. E como a gente falou, era para ser um exemplo isso aqui. Um exemplo perfeitamente observado por qualquer pessoa que chega aqui e vê a diferença do nível de lavoura, da mesma lavoura plantada ao mesmo tempo, no mesmo lugar, só que no ponto onde foram colocadas as covas desse milharal, existiu adubação orgânica, natural, porque a gente sabe que a vida é um ciclo
é feita de ciclos. E um dos ciclos que mais importante é o ciclo alimentar e nutricional. Então o que aconteceu? O gado bovino, herbívoro, comeu as plantas, defecou, ajudou a adubar o solo com suas fezes e ainda esse mesmo milharal aí, quando se reproduzir, vai ser alimento para outros animais, inclusive a gente, o homem. Lição da própria natureza. O homem, sem querer, mostrou como é possível fazer agricultura científica, ou seja, com conhecimento.